Olá, proprietário e proprietária de restaurante, tudo bem? Imagino que a sua vida não seja nada fácil. Acordar cedo para ir comprar mercadorias, verificar se o restaurante está ok para atendimento ao público, em questões de estética e limpeza, controlar o horário do pessoal, fazer a gestão das finanças da empresa, fazer a gestão de pessoal, verificar se o seu produto está ok, medir a satisfação dos clientes e uma série de outras demandas que caem no seu colo para resolver. A gente sabe que a vida do pequeno e médio empresário não é fácil e se não bastasse ter que pagar uma carga pesada de impostos, ainda tem situações em que o empresário ele paga um imposto maior do que o devido por conta da nossa complexa legislação tributária. Então nesse vídeo eu quero te dar uma ajuda para que você aprenda a verificar se a sua empresa está pagando impostos a maior do que o devido ou não. Muitas empresas pagam impostos a maior do que o devido pela inobservância dessas situações que eu vou te apresentar agora. Então fica comigo até o final que esse vídeo ele é simples, objetivo e vai te alertar sobre um ponto muito importante no seu negócio. Então antes de mais nada eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Renato Mendes, eu sou graduado em Tecnologia da Informação e Contabilidade, sou pós-graduado em Gestão Empresarial e Direito e Planejamento Tributário. Sou CEO da Green Assessoria Contábil e Tributária, estamos no mercado desde 2014, aí já atendemos mais de 200 empresas. Sou criador do curso Contador Independente. Se você quiser visitar o site lá para conhecer o projeto, será uma honra para mim. O site é www.cursocontadorisindependente.com.br. E também sou autor do e-book 6 Passos para Iniciar como Empresário Contábil. Aqui embaixo eu estou disponibilizando meu e-mail, caso você queira fazer um contato comigo, será um prazer. Então antes da gente ir direto ao ponto, eu quero só te mostrar rapidamente um embasamento legal. Muitos contadores acham que a segregação de receitas não se aplica a empresas do Simples Nacional, então eu estou trazendo aqui rapidamente um embasamento legal sobre o tema que eu vou abordar em seguida. Então a gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que regulamenta as empresas optantes pelo Simples Nacional, em seu artigo 18, depois você com calma você dá uma olhada. Aqui no artigo 18 eu destaquei aqui o que nos interessa. O artigo 18 ele fala o seguinte: o valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação da tabela do anexo 1 desta lei complementar. E aí no parágrafo 4º, ele fala o seguinte: o contribuinte deverá considerar destacadamente, para fim de pagamento, as receitas decorrentes da... Primeiro, revenda de mercadorias que serão tributadas na forma do anexo 1 desta lei complementar. E aí no parágrafo 4A, ele já vai no ponto que nos interessa. O contribuinte deverá segregar também as receitas decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa, monofásica, bem como em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação. E também a gente tem demais leis que também embasam esse assunto. A gente tem aqui a Lei 10.833 de 2003, Lei 12.715 de 2012, Lei 13.097 de 2015, Decreto 8.442 de 2015, Tabela da Receita Federal do Brasil 4.3.10, que traz a relação dos produtos, a Lei 87 de 96, que é a Lei Candir, referente ao ICMS, os regulamentos de ICMS, convênios e protocolos. Então, dito isso, agora vamos, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Para você verificar o imposto da sua empresa, você tem que tirar o extrato do PGDAS, que é o extrato de apuração do seu imposto mensal. Tá? Então, para isso, você vai ter que ir no portal do Simples Nacional. Você jogando aqui no Google, o portal do Simples Nacional, é o primeiro link que aparece aqui, www.receita.fazenda.gov.br. Você clica no link. Você vai aqui em Simples Serviços, só reforçando que esse vídeo é direcionado para restaurantes que sejam optantes pelo Simples Nacional, tá? Que no caso é a grande maioria dos restaurantes no país são optantes por esse regime de tributação. Então aqui no Simples Nacional, você vai fazer o acesso nessas duas opções aqui. O PGDAS e DEFIS até 2017, o PGDAS e DEFIS a partir de 2018, tá? Então você pode fazer o acesso pelo código de acesso, ou pelo certificado digital, caso você tenha um certificado digital aí da sua empresa. Tá? O código de acesso ele é o CNPJ da empresa, o CPF do sócio responsável e um código de 12 números. Caso você não tenha isso,
Naturalmente o seu contador deve ter esse acesso, mas caso você não queira pedir para ele, você pode vir aqui no final da página, você tem aqui, ó, usando o código de acesso. Caso você não tenha o código de acesso ou precise alterá-lo ou se esqueceu, clique aqui. E aqui você consegue criar um código de acesso para você. Tá? Só que aí nesse caso você vai precisar dos recibos das 2 últimas declarações do seu imposto de renda, tá? Do sócio responsável, aí, o sócio administrador da empresa perante a Receita Federal. Então precisa do recibo dos 2 últimos impostos de renda, você cria o código de acesso, então você faz o login por aqui. Então vou fazer o login aqui usando um código de acesso, vou acessar primeiro o PGDAS DEFIS 2017, aí você clica aqui, aí ele pede aqui, ó, o CNPJ, número do CPF responsável e o código, que é um código de 12 números. Depois de preenchido os dados, você coloca aqui os caracteres na caixa de validação e clica em continuar. Então quando você entra, você cai nessa telinha aqui, ó, da apuração o PGDAS é o programa gerador do imposto, né, onde faz o cálculo do imposto para empresas optantes pelo Simples Nacional. Então aqui você tem as opções de consulta, você vai consultar aqui o extrato. Tá? Essa verificação pode ser feita até os últimos 5 anos da empresa, que é o prazo que o governo permite, caso a sua empresa tenha pago impostos maior, você consegue fazer essa recuperação no prazo de 5 anos, 60 meses. Então, por exemplo, no caso aqui, essa ferramenta aqui vai até 2017. Então, você vai consultar os últimos 5 anos, aí de 2015 até 2017, por exemplo. Aí, para você baixar o extrato, você joga o ano aqui, por exemplo, 2015. Clique em continuar. Aí ele vai aparecer aqui todas as competências dentro do ano de 2015. E aí, você vai clicar aqui em apuração. Caso tenha uma retificação, você clica na retificação. A retificação é sempre a última apuração do imposto, né? Na realidade é uma correção da apuração original. Então você vem clicando aqui, você vai clicando, aí você vai clicar nos 12 meses. Então, como você vai baixar dos últimos 5 anos, serão 60 arquivos. Esse arquivinho aqui é um arquivo bem leve no formato PDF. E aí você vai repetir esse passo para os demais anos, 2015, 2016 e 2017. Então quando você concluir, vou clicar em um aqui só para você ver. Quando você clica, ele já faz o download aqui embaixo no formato PDF. É um arquivo bem leve. Aí quando você concluir de 2015 a 2017, você sai. E aí você vai a partir de 2018. 2018, você vai clicar aqui, o layout é um pouquinho diferente. Você clica em declaração mensal, consultar declarações. E aqui em consultar, você vai jogando o ano, 2018, 2019, 2020. Aí jogar aqui, 2018. Aí ele vai aparecer aqui, de janeiro a dezembro. Aí você vai clicar aqui, ó, declaração, você clica na impressorazinha e vem baixando, tá? Vai baixar os 12 arquivos desse ano, vai passar para 2019, vai fazer a mesma coisa, e 2020. Feito isso, vamos agora ver o extrato do PGDAS para você entender. Então, na realidade, aqui eu já vou te mostrar o que você tem que ver e, ao mesmo tempo, te apresentar, fazer um comparativo, que na realidade, esse PGDAS aqui é de uma empresa em que nós realizamos o trabalho de revisão tributária, e aí eu vou te mostrar os elementos aqui para você entender o que você precisa olhar no seu extrato do PGDAS. Então, primeiramente eu quero mostrar que essa aqui é uma apuração original. E aqui você tem os dados da empresa, o CNPJ, o nome. Aqui a gente tem o período de apuração a que se refere esse PGDAS, que no caso aqui é dezembro de 2017. E aqui a gente tem a receita bruta do PA, que é o período de apuração. Então, dezembro de 2017, a empresa ela faturou, esse restaurante aqui, ele faturou R$ 414.352,58. Eu peguei uma empresa aqui cujo faturamento foi o maior que eu já fiz o trabalho de revisão tributária no segmento de restaurantes, para a gente ver aqui o potencial que é o trabalho, mas isso se aplica para empresas com qualquer faturamento, 20 mil, 30 mil, 40, 50, enfim. Então aqui você tem as informações de apuração, e aí você vai descer para essa informação aqui, ó, informações dos estabelecimentos, valores referentes às receitas informadas. Então nesse caso aqui, a empresa, o faturamento de R$ 414.352,58, ele foi segregado inicialmente da seguinte forma: 319.723
contabilidade aqui colocou sem substituição tributária e tributação monofásica. E 94.629,58, ele apurou aqui o pedaço do faturamento com substituição tributária. Então, o que eu quero mostrar com isso? Nesse extrato aqui, a contabilidade estava atenta à questão da substituição tributária do ICMS, entretanto, deixou passar a questão da tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, o que é isso? Tanto a substituição tributária de ICMS quanto a tributação monofásica de PIS e COFINS nada mais é do que um recolhimento antecipado do imposto pelo primeiro ente da cadeia produtiva. Ou seja, a indústria ela é responsável por fazer o recolhimento do ICMS, no caso da substituição tributária, e do PIS e da COFINS, no caso da tributação monofásica. Entenda bem, isso não é um incentivo fiscal, isso não é um benefício, o governo não está sendo bonzinho com você, tá? Isso, pelo contrário, o governo ele lança a mão disso para beneficiar a si próprio, porque para o governo fica muito melhor a indústria fazendo o recolhimento por toda a cadeia produtiva. Com isso, o governo ele tem um número menor de empresas para fazer o controle dos tributos, uma vez que tem muito menos indústrias do que comércios atacadistas e varejistas para o governo poder fazer o controle. Então, ele tem um trabalho muito menor de fazer esse controle do ICMS, do PIS e da COFINS nessa condição, concentrado numa determinada cadeia, na cadeia industrial, né, nesse caso. Ele antecipa a receita, porque a indústria está fazendo o recolhimento do imposto por toda a cadeia produtiva. Logo, quando o produto sai da indústria para o atacadista, o governo ele já está recebendo o imposto por toda a cadeia produtiva sem o atacadista ter feito a venda e sem o varejista ter feito a venda para o consumidor final. Então, ele tem uma antecipação de receita. Fica mais fácil de fazer o controle e coibição da sonegação fiscal, como eu falei, né? Tem um número muito menor de indústrias e o governo ele tem condições de aplicar um foco maior. Isso, consequentemente, se traduz aí num maior controle e menos sonegação de impostos. Tá? Obviamente que tem toda uma sistemática por trás disso, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto para esse vídeo não ficar longo, mas, por exemplo, a indústria ela faz o cálculo do MVA, que é a margem de valor agregado. A margem de valor agregado, o que acontece? A indústria, quando vende para o atacadista, não é o mesmo preço do que o varejista vende para o consumidor final. Então, à medida que a mercadoria ela vai transitando pelos entes da cadeia produtiva, ela vai sofrendo um acréscimo do seu valor, né? A indústria ela vende para o atacadista por um valor, o atacadista ele faz o incremento lá da sua margem de lucro, ele aumenta lá a mercadoria para poder fazer a venda para o varejista. O varejista faz a mesma coisa com o consumidor final. Então, existe um acréscimo do valor da mercadoria. Isso se chama valor agregado. Então, o MVA ele faz o cálculo desse valor agregado para o ICMS incidir nessa parcela, e nesse valor que foi aumentado na mercadoria a partir do momento que ela saiu do ente industrial. Então, não vou entrar muito nesse assunto para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que você tem que observar é o seguinte, na sua empresa, o segmento de restaurante vende bebidas frias. A bebida fria ela tem a incidência da tributação monofásica de PIS e COFINS. O PIS e COFINS são impostos federais com a regra para todo o Brasil. Ele é de competência aí da Receita Federal para fazer o recolhimento, a arrecadação. E a regra do PIS e da COFINS, ela se aplica a todo o Brasil. E na maioria dos estados, a bebida fria ela também tem substituição tributária de ICMS, salvo raríssimas exceções, mas na grande maioria dos estados tem substituição tributária de ICMS e também tem a questão da tributação monofásica do PIS e COFINS, que é uma regra de âmbito nacional. Então, quando você observar o seu extrato do PGDAS, você vai pegar o seu faturamento, no caso aqui, a empresa faturou 414.352,58. Ela tem que segregar o que é bebida fria, que bebida fria tem tributação monofásica de PIS e COFINS, consequentemente não vai ter incidência de impostos sobre as bebidas frias. Então, reparem que aqui dentro do Simples Nacional você tem vários impostos. O Simples Nacional não é um imposto único, ele é um imposto unificado. Dentro dele você tem imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, INSS, ICMS,
no caso de comércio, para por aqui, que IPI é para indústria e ISS é para serviço. Então, você que é restaurante, né, que faz parte aí que está no anexo 1, que é comércio, ele paga todos esses impostos aqui dentro do Simples, sendo que COFINS e PIS para bebidas frias sofrem incidência de tributação monofásica, ou seja, esse PIS e COFINS aqui ele já foi recolhido pela indústria. Então, quando você recolhe aqui novamente no seu imposto, no seu DAS, você está sendo bitributado, porque a indústria ela já recolheu o imposto, colocou a sua margem de lucro, embutiu tudo no valor da venda da mercadoria para o atacadista, e o atacadista, por sua vez, vendeu para você. Então você tem que informar aqui o pedaço do seu faturamento referente às bebidas frias, que não sofre a incidência do PIS e da COFINS, e muito provavelmente do ICMS, que volta a falar que o ICMS, aí, a questão das bebidas frias, na maioria dos estados também tem a incidência de substituição tributária que segue essa mesma sistemática. O ICMS ele é recolhido pelo ente industrial por toda a cadeia produtiva. Tá? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos voltar aqui. O contador ele só segregou o ICMS. Em consequência disso, a empresa pagou o imposto aqui de R$ 53.242,16. Então agora eu vou mostrar para você, a gente realizou o trabalho de revisão tributária nessa empresa e aí retificamos essa declaração. Então a gente tem aqui a declaração retificadora, mesmo período, dezembro de 2017, está aqui os dados da empresa, o faturamento que também não muda, R$ 414.352,58, e agora a gente vai descer lá para aquela informação da segregação de receitas. Então agora a gente tem aqui R$ 279.871, que é referente ao pedaço do faturamento que não tem substituição tributária e não tem tributação monofásica, ou seja, sofre a tributação integral, e o pedaço do faturamento com tributação monofásica de PIS e COFINS e substituição tributária de ICMS. Então aqui a gente já segregou aqui, isso é somente de dezembro de 2017, tá? Então a gente fez a segregação aqui das receitas, a gente pegou as receitas provenientes da venda de bebidas frias. Eu estou falando bebidas frias que é o mais comum em um restaurante. Tem outros itens que também podem estar sujeitos à substituição tributária e tributação monofásica, que aí no trabalho de revisão tributária a gente realiza a verificação de todos os itens que foram vendidos pela empresa e classifica item a item, podendo ser, às vezes tem um item ou outro além das bebidas frias que também tem uma tributação diferenciada. Então repare que após a retificação, o imposto que ele havia pago antes, no valor de R$ 53.242,16, passou para R$ 49.282,75. Logo, a gente tem uma diferença aí de imposto que ele pagou a maior, R$ 3.959,41. Isso é referente a um único mês, tá? A dezembro de 2017. Se a gente for multiplicar isso por 60, que são os últimos 5 anos, volta a falar, né, que o governo permite essa recuperação, seria um total aí de 237.564. E na realidade, o trabalho que foi realizado nessa empresa, o valor recuperado ficou próximo disso. Em outras palavras, a empresa recuperou o montante de 237 mil pagos a maior de impostos indevidamente. Ou seja, a empresa recuperou um apartamento ou 10 carros populares que ela deu de presente para o governo. Então, como você pode perceber, é um trabalho de extrema relevância. O seu faturamento pode estar escorrendo pelo ralo se você não observar esse ponto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e para a gente finalizar, eu gostaria de te convidar a conhecer o site da minha empresa, da Green Assessoria Tributária. Lá você pode conferir as marcas de empresas que já atendemos e assistir também ao depoimento dos nossos clientes e medir o índice de satisfação com o nosso trabalho. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira fazer uma avaliação gratuita e sem compromisso na sua empresa, não hesite em fazer contato comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.